todos os estados têm as mesmas variantes? Tá, o que é variante no Covid? Então, essa é uma pergunta sobre o Covid. Todos os estados têm o mesmo tipo de vírus? A infecção que a gente está tratando hoje no mundo, ela é igual em todos os lugares do mundo? E a resposta é não. A gente sabe bastante claramente que o vírus sofre mutações, sofre modificações ao longo da infecção entre as pessoas. Como que funciona isso? Quando o vírus infecta uma pessoa, o vírus ele é uma partícula inanimada fora do corpo do hospedeiro dele, né? do ser humano e de outros hospedeiros animais. Ele não tem nenhuma atividade metabólica, ele não respira, ele não tem mecanismo celular nenhum que se mexa. Ele é simplesmente um pacotinho de proteína, um saquinho, onde dentro está o material genético dele, o RNA, no caso do coronavírus. E esse RNA faz o quê? Ele faz cópias dele mesmo. Tá? Ele só existe para fazer cópias dele mesmo. É a única coisa que um vírus faz. Quando o vírus está numa pessoa, ela espirra e chega numa outra pessoa, ele, por acaso, pode entrar na via respiratória e grudar numa célula onde ele tem um mecanismo de chave-fechadura, receptor, né? Que a gente chama hoje de agulha, o spike. Né? Então ele vai se ligar nesses receptores das células do trato respiratório e através de uma coisa meio automática, como se fosse uma armadilha. A agulha dele espeta a célula através de um receptor, né? A proteína spike com a proteína ACE, ACE em inglês, né? Em português ECA. Ela se liga, espeta aquela célula e joga o RNA do vírus para dentro da célula humana. Quando esse RNA ali entra na célula humana, na tua célula da via respiratória, ele começa a usar um maquinário celular. Começa a usar as máquinas que tem dentro da sua célula para fazer cópias de si mesmo. Então é como se ele sequestrasse a sua célula e usasse toda a energia daquela célula e os mecanismos celulares para fazer cópias. Então ele vai se copiando e fazendo vários vírus que vão enchendo aquela célula de vírus. Num dado momento, aquela célula fica cheia de vírus, estoura e esses vírus vão infectar outras células ao redor e possivelmente uma outra pessoa mais para frente. Por isso que do contato até os sintomas demora um certo tempo, que é o tempo de infectar um número de células suficiente para o teu corpo sentir alguma coisa. Né? No começo deve infectar algumas centenas a milhares de células, depois alguns milhões de células. Você começa a sentir sintomas quando a infecção já está um pouco mais para frente. Por isso que esse problema no inicial, né? A pessoa pode estar transmitindo já o vírus e tem sintoma. Tá? Então, por isso que a gente chama distanciamento social. Porque mesmo pessoas sem sintomas podem sim transmitir o vírus. E por isso que essas medidas que as pessoas fazem são absolutamente estúpidas, tipo medir temperatura na porta do parque, ou do shopping, ou de qualquer lugar. É absolutamente ridículo, porque uma pessoa com febre não deve sair de casa, né? A gente imagina. E não é essa pessoa que está transmitindo, muito provavelmente são pessoas que não estão com febre, não estão com nenhum sintoma e estão por aí circulando. Tá? Quando esse vírus faz cópias de si mesmo, existe a possibilidade dessas cópias não serem exatamente idênticas ao RNA inicial. Tá? Quando você vai fazer uma cópia uma xerox, digamos assim, tá? Pode ser que tenha mexido um pouco a página e ficou um pouco estranha a página seguinte. O RNA também pode, na replicação do nosso DNA, do ser humano e do vírus, qualquer animal vivo pode acontecer essas mudanças que a gente chama de mutação. Existem mecanismos de controle, obviamente, em animais superiores como a gente, né? Animais superiores, digo assim, animais nucleados, né? Então, mamíferos e tal. A gente tem vários mecanismos de controlar esses erros do DNA para não propagar. No vírus, quando ele está infectando uma célula sua, possivelmente não tem tantos mecanismos assim. Então, aleatoriamente, vão aparecendo vírus que são diferentes uns dos outros. E aqueles vírus que são diferentes uns dos outros, eles podem mudar a instrução certamente vão mudar a instrução daquele RNA e vão fabricar vírus um pouquinho diferente. Tá? Então, como essas mutações são acaso, aí é aquela teoria da evolução de Darwin. Existem mutações que vão tornar aquele vírus mais adaptável. Tá? Tem mutações que não mudam nada, vamos combinar assim. Um vírus mutou, um é branco, outro é preto e outro é vermelho, não faz nenhuma diferença. Mas tem mutações que podem, por exemplo, que é o que está acontecendo hoje, modificar um pouco aquela proteína spike, que é a agulha do vírus, fazendo com que essa agulha fique mais efetiva em injetar o DNA do RNA do vírus dentro da sua célula. Então todas as mutações que a gente está vendo já mapeadas no mundo, que são basicamente as 3 principais, que é a do Reino Unido, que é a que chama B117, a de Manaus, que chama P1, e da África do Sul, que tem uma sigla, mas a gente convencionou chamar de África do Sul, elas modificam essa proteína, essa agulha, e são todas modificações diferentes, de modo com que essa agulha fique mais efetiva. Tá?
À medida que a gente não controla a infecção e mais pessoas vão se infectando, essa chance de aparecerem novas mutações, ela aumenta.